Números capítulo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando um homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre do vinho, nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma beberagem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Todos os dias do seu nazireado não comerá de coisa alguma que se faz da vinha, desde os caroços até as cascas. Todos os dias do voto do seu nazireado, sobre a sua cabeça não passará navalha, até que se cumpram os dias que se separou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente o cabelo da sua cabeça. Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará de corpo de um morto, por seu pai, ou por sua mãe, por seu irmão, ou por sua irmã, por eles se não contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Amém. Vamos orar? Ó Deus, nós estamos hoje aqui para lermos, Senhor, este capítulo, meditarmos, Senhor, na sua palavra santa e suplicamos que o Senhor nos conduza pelo Espírito Santo, Deus, nessa nossa reflexão, Senhor, e abençoe realmente o nosso propósito de lermos as Escrituras a cada quarta-feira, em nome de Jesus, meditando nelas, Senhor, que assim seja no Senhor Jesus, para o nosso bem, para a sua glória. Amém. Graças a Deus. Amém. Irmãos, eu li com vocês então até o versículo de número 8. Esse capítulo aqui está inserido ainda naquela parte, são os primeiros capítulos do livro de Números, que o Senhor está preparando o seu povo para a entrada na Terra Prometida, né? E uma coisa que eu tenho falado para vocês continuamente é que essa preparação, ela é uma preparação em santidade. Um povo que vai caminhar com Deus e vai entrar na Terra Prometida é um povo santo, é um povo de Deus. Então, essas instruções que o Senhor Deus está dando aqui é exatamente visando isso, visando a santidade, visando preparar o seu povo para essa caminhada e essa entrada na Terra Prometida. Então, o povo está sendo limiado à terra, né? Nós vamos ainda estudar que, infelizmente, né, eles vão duvidar e vão apostatar e vão perder realmente essa bênção, né, de entrarem na Terra Prometida por causa da sua incredulidade, do seu pecado. Mas ainda assim Deus vai firmar sua promessa, né, e os descendentes deles é que vão invadir, vão entrar na terra e assim por diante. Mas aqui esses primeiros capítulos, então, o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo essa preparação. Aí nós já vimos, irmãos, algumas coisas aqui nos capítulos iniciais, como Deus foi organizando as tribos. Cada tribo ela tinha a sua função, o seu papel, né? O seu lugar no arraial do povo de Israel, e também a tribo sacerdotal, que era a tribo de Levi, tomava conta do tabernáculo. Então o tabernáculo era a parte principal ali do povo, né? Onde representava a presença de Deus. E Deus ali não permitia que qualquer pessoa movesse, tocasse no tabernáculo, mas apenas aquela tribo. E os sumos sacerdotes podiam ver aquelas peças e fazer o culto, entrar nos lugares e assim por diante, né? E nós observamos aqui, na semana passada, meus irmãos, que Deus aqui, ele trata do pecado da desonestidade e do pecado do adultério. Semana passada nós lemos aqui, passada e retrasada nós lemos o capítulo 5, e como Deus então deu leis cerimoniais aqui para que o povo pudesse então lidar ali com aquela situação,
da desonestidade, também da questão da pessoa que tinha uma doença, que tinha tocado no morto, que deveria ser separado do povo do arraial, ficar fora do arraial. Então tudo isso era Deus santificando, era Deus preparando, porque tudo é simbólico, né? Como eu procurei mostrar para vocês, tenho procurado mostrar para vocês. Aquilo simbolizava as doenças, a morte, aquilo aponta realmente para o pecado, e os pecados, então, eles não podem estar na presença do Deus Santo. Mas aqui nesse capítulo 6, irmãos, nós vamos observar que existem duas coisas aqui muito interessantes nesse capítulo 6. Primeiro, a instituição, ou Deus vai organizar aqui alguma coisa que a gente pode chamar de nazireado, o nazireu. Eu vou já explicar para vocês aqui o que era isso. E no finalzinho do capítulo, do versículo 22 ao versículo 27, eu já até convido vocês a lerem aqui, é muito bonito isso, é a bênção sacerdotal, do versículo 22 ao versículo 27, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Então nós temos o nazireado, e nós temos a bênção sacerdotal aqui no mesmo capítulo. O que é o nazireado? O que é ser um nazireu? Isso se tratava, irmãos, de vamos dizer assim, de um voto que os leigos, ou seja, a pessoa não era sacerdote, não era da família sacerdotal, mas uma pessoa das outras tribos, seja homem, seja mulher, decidisse se consagrar a Deus por um período. E nesse período, então, Deus, esse voto nazireado, essa pessoa ela ia se abster de algumas coisas e se consagrar a Deus de maneira especial. Então, 3 coisas ela ia se abster aqui, como nós acabamos de ler aqui, irmãos. Primeiro, de bebida forte, do vinho, de qualquer bebida forte, e de tudo que era produto da uva, né? Então não podia, naquele momento, tomar vinho, nem, como diz aqui no finalzinho do versículo 3, nem uvas frescas, nem secas comerá. Ou seja, ele tinha que se abster então do vinho, de todo o produto de uva. Outra coisa que ele tinha também, irmãos, que fazer, é que ele não podia cortar o cabelo. O cabelo teria que crescer, né? E não podia ali fazer nenhum corte, ia ficar natural, só crescimento natural. E uma terceira coisa, irmãos, que ele faria era em que ele não poderia, estava proibido de tocar no morto, como diz aqui o versículo 6: Todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto, nem por seu pai, nem por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã, por eles não se contaminará quando forem mortos, porquanto o nazireado do seu Deus está sobre a sua cabeça. Então, essa palavra nazireu, e o nazireado, portanto, significa o quê? Significa separação. Eles estão se separando, e a separação ela é negativa e ela é positiva. Eles estão se separando do vinho, da bebida. Naquele período eles estão se separando também de cortar o cabelo, né? Então o cabelo ali vai crescer normalmente, que é o símbolo realmente dessa separação e dessa santidade, e eles também vão se separar de tocar no morto. Não pode tocar no morto. Por que isso, irmãos? E aqui tem um ponto interessante que eu queria chamar a atenção dos irmãos. Nós tínhamos a tribo sacerdotal, que era uma tribo especial chamada por Deus, e para tomar conta do culto, e tinha o sumo sacerdote, a família do sumo sacerdote, que esses então eram ainda mais consagrados ao Senhor. Mas o que o nazireado aponta? O nazireado aponta para as outras pessoas, mostrando o seguinte, que Deus, ele estava consagrando, ele estava chamando para a consagração
não somente a tribo sacerdotal, mas todo o povo, ou seja, qualquer pessoa poderia fazer este voto, se separando, se consagrando a Deus. E outra coisa, que envolve também a liderança masculina. Então, apesar de que só poderia ser homem, o sumo sacerdote, né? Mas esse voto aqui era para homem e mulher. Ou seja, o que Deus está mostrando? Que todo o povo poderia se consagrar, e também, não importando o sexo, homem e mulher poderiam se consagrar ao Senhor. Isso simbolicamente, irmãos, está apontando para nós o seguinte, que o povo de Deus é um povo santo. O povo de Deus é um povo que se separa do pecado e se consagra a Deus. E essas três coisas aqui que ele se separa, nós podemos entender da seguinte maneira. Quando ele se separa do vinho, a Bíblia vai, apesar de que a Bíblia não proíbe o vinho em si, mas a Bíblia proíbe, por exemplo, Paulo diz, não vos embriagueis, né, com o vinho. Então, quando você pensa na questão, irmãos, do que a palavra de Deus mostra naqueles que são viciados, que se deixam dominar pelo vinho, pela bebida, eles perdem a noção, eles não podem, por exemplo, liderar nada. Se vocês pegarem ali no finalzinho do livro de Provérbios, que os conselhos da mãe, né, do rei, do príncipe, que ela dá assim, olha, não te entregues à bebida, para que tu possas fazer juízo. O livro de Provérbios então fala muito sobre essa questão. Isso mostra o seguinte, irmãos, que o vício, a embriaguez, ela então é algo que vai tirando a razão do homem, que vai dominando o homem, como não somente a embriaguez, mas todo o pecado. Então aqui significa o seguinte, esse homem, ele se consagra a Deus e ele não se deixa dominar por nada. Tá? Nós podemos entender assim o significado disso. Quando ele não corta o cabelo, né, isso também tem um símbolo, pode significar que ele está colocando em segundo lugar a questão física, né? O cabelo em si, porque depois nós vamos ver na cerimônia que ele vai cortar o cabelo e vai colocar o cabelo para queimar no sacrifício. Então aquilo ali significa que ele está colocando com prioridade a questão espiritual, a sua vida espiritual, e não a questão física, né? E quando ele não toca em morto, isso tem a ver, meus irmãos, com o que provoca o pecado. E veja que no caso aqui, essa proibição de tocar em morto, ela é mais severa até no caso de outros, da família sacerdotal, por exemplo, porque proíbe inclusive que toque no pai, na mãe, no parente próximo, na irmã, no irmão. Por quê, irmãos? Porque a morte, de onde vem a morte? A morte vem do pecado. Eu chamo a atenção de vocês que diz assim, olha, no versículo 6, todos os dias que se separar para o Senhor, não se aproximará do corpo de um morto. Então existe aqui uma separação de tudo que simboliza o pecado, ou tem a ver com o pecado, né? E uma separação positiva, essa é a separação negativa, ou seja, eu vou me separar disso aqui, mas eu vou me separar para Deus, ou seja, tem um lado positivo, ele está se separando, se dedicando para Deus. Isso tem um período, meus irmãos, e durante esse período podia acontecer um acidente. Que tipo de acidente? Alguém podia morrer perto do nazireu. E aí o Senhor também aqui coloca as recomendações sobre o que deveria ser feito nesse caso. Acompanhe comigo a partir do versículo 9, né? E se alguém vier a morrer junto a ele, por acaso, subitamente, que contamine a cabeça do seu nazireado, né? Porque ele não cortava o cabelo, então aquilo era o símbolo, né, do nazireado, a cabeça do seu nazireado. Então, no dia da sua purificação, rapará a sua cabeça ao 7º dia, a rapará. Então, vamos dizer que alguém morreu perto dele, e ele teve então contato com aquele morto ali, subitamente, né? E aí então, o que acontece? Ele contaminou, como diz aqui o texto, contaminou a cabeça do seu nazireado. Então, aquele voto foi cancelado. O texto vai dizer o seguinte, acompanhe comigo. Então, no 7º dia, ele vai raspar a sua cabeça, ao 7º dia a rapará, e ao 8º dia trará 2 rolas, 2 pombinhos,
ao sacerdote à porta da tenda da congregação. E o sacerdote oferecerá um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. Então um era para a expiação do pecado, o outro era para a oferta queimada, e fará expiação por ele do que pecou relativamente ao morto, assim também mesmo, assim naquele dia mesmo santificará a sua cabeça. Então separará os dias do seu nazireado ao Senhor, e para a expiação da transgressão trará um cordeiro de 1 ano, e os dias antecedentes serão perdidos, ou seja, não vale, porque ele teve contato com o morto, serão perdidos, porquanto o seu nazireado foi contaminado. Esta é a lei do nazireu, no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. Então aqui, já li aqui, mas aqui já é quando conclui nazireado. Então, se ele tivesse contato com o morto, teria sido cancelado o voto dele, contaminou-se com o morto, e aí então ele teria que fazer esses outros sacrifícios, meus irmãos, que significava o quê? A purificação. Ele tinha se contaminado e ele agora seria purificado. Daqui a pouquinho eu vou voltar para a gente tirar algumas lições aqui, mas eu vou continuar para a gente pegar aqui de uma vez estes ensinos, tá? No versículo 13 diz assim: e esta é a lei do nazireu, no dia em que se cumprirem os dias do seu nazireado, trá-lo-ão à porta da tenda da congregação. Então aqui já vai falar de quando completa mesmo o nazireado, aquele período do voto. O que ele deve fazer então? Versículo 14: ele oferecerá a sua oferta ao Senhor um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto, uma cordeira sem defeito de 1 ano para expiação do pecado, e um carneiro sem defeito por oferta pacífica. Observe esses detalhes, todos os animais sem defeito, tá? Vamos observando aí esses pontos. E um cesto de pães ázimos, bolo de flor de farinha com azeite amassados e coscorões ázimos untados com azeite, como também a sua oferta de alimentos e as suas libações. Então nós temos aqui pelo menos 4 tipos de ofertas, meus irmãos, que eu queria destacar para vocês. Então completou o nazireado, ele iria trazer essas ofertas. E quais eram as ofertas? Primeiro, um cordeiro sem defeito em holocausto, uma oferta queimada ao Senhor. Segundo, um cordeiro sem defeito de 1 ano para expiação do pecado. Aqui e é interessante o seguinte, que se vocês forem observar, ele tinha contaminado o nazireado dele quando tocou no morto, mesmo sem querer, né? Mas aconteceu perto dele, enfim, teve contato com o morto. Ele traria, no versículo 11, ele faria expiação do pecado, ou seja, ele tinha se contaminado. É como se ele tivesse, irmãos, ainda que fosse involuntariamente, mas ele ficou contaminado pelo pecado e ele tinha que se limpar. Quando ele vai, completa o voto, apesar de que é um voto santo, irmãos, é um voto que ele está se consagrando a Deus, mas ainda assim ele tem que trazer, observe no versículo 14, um cordeiro sem defeito para o holocausto e um cordeiro sem defeito de 1 ano para expiação do pecado. Ou seja, significando que mesmo ele tendo se consagrado, ele precisa desse sacrifício para a purificação do pecado. Tá? Vamos guardando isso aí, daqui a pouco, como eu disse, eu vou voltando para a gente tirar alguns pontos aqui importantes. E ele continua dizendo assim: e um carneiro sem defeito por oferta pacífica, oferta de paz, né? E um cesto de pães ázimos, bolo de flor de farinha com azeite, aqui oferta de alimentos untados com azeite. Então esses 4 tipos de oferta, ou seja, o cordeiro para o holocausto, o cordeiro para expiação, o carneiro para a oferta pacífica e a oferta de alimentos, pães ázimos, bolos de flor de farinha e assim por diante. E aí então, versículo 16: o sacerdote os trará perante o Senhor e sacrificará a sua expiação do pecado e o seu holocausto, também sacrificará o carneiro em sacrifício pacífico ao Senhor, com o cesto dos pães ázimos, e o sacerdote oferecerá a sua oferta de alimentos e a sua libação. Então o nazireu, à porta da tenda da congregação,
rapará a cabeça do seu nazireado, completou, né? Então ele vai raspar a cabeça do seu nazireado, cortar o cabelo, tomará o cabelo da cabeça do seu nazireado e o porá sobre o fogo que está debaixo do sacrifício pacífico, ou seja, aquele cabelo consagrado a Deus, separado, o nazireado dele vai ser queimado juntamente com o sacrifício pacífico. Depois o sacerdote tomará a espádua cozida do carneiro e um pão ázimo do cesto e um coscurão ázimo e os porá nas mãos do nazireu, depois de haver rapado a cabeça do seu nazireado. E o sacerdote o moverá em oferta de movimento perante o Senhor. Isto é santo para o sacerdote, juntamente com o peito da oferta de movimento e com a espada da oferta alçada, porque uma parte ficava para o sacerdote, né? Depois o nazireu poderá beber vinho, ou seja, tinha acabado aquela fase, ele voltaria a beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer o voto da sua oferta ao Senhor pelo seu nazireado, além do que suas posses lhe permitirem. Então isso aqui era prescrito, e então não era assim das ofertas mais baratas, tá? Mas ele era prescrito para o nazireado, e ele teria então, poderia trazer mais, porque, como diz ali, além do que seus posses lhe permitirem, né? Então ele poderia trazer, isso aqui era o, vamos dizer assim, o prescrito, mas se ele quisesse trazer mais ofertas, ele poderia trazer, segundo o seu voto que fizer, assim fará conforme a lei do seu nazireado. Então, meus irmãos, o que temos aqui? Eu quero agora fazer um resumo para nós fazermos algumas, vamos dizer assim, conexões com o que virá ainda mais adiante na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras. O que nós temos aqui? Nós temos que estas pessoas eram do povo, não eram sacerdotes, mas elas podiam se consagrar a Deus de maneira especial. E durante aquele período, elas se separariam de tudo o que envolvesse o pecado. Como eu falei para vocês, o vinho envolvia, né, o domínio do vinho, a embriaguez e assim por diante, se separa, né? O cabelo pode significar questão, irmãos, na aparência física, então ele também se separaria daquela preocupação com a aparência e se consagraria mais à questão espiritual. Não tocar no morto, porque o morto simboliza o pecado. Então, o que isso aponta para nós? Que não são somente os sacerdotes que são santos. Essa é a mensagem que Deus estava passando para o povo, né? Mas que todos são santos. E outro ponto aqui importante, vocês observarem o início do versículo do capítulo, no versículo 2 diz assim: quando o homem ou mulher se tiver separado, fazendo voto de nazireu para se separar ao Senhor. Era alguma coisa que eles tinham decidido fazer, era algo que voluntário, era alguma coisa que a pessoa, por vontade dela, ela não nasceu sacerdote, ela não pertence à família sacerdotal, mas ela decidiu fazer aquele voto de consagração ao Senhor. Então, nós temos esses dois aspectos aqui. Deus está dizendo que não somente os sacerdotes são santos, mas todo o povo é santo, e todas as pessoas podem voluntariamente se consagrar ao Senhor, num voto ao Senhor. Elas querem fazer isso, elas se consagram a Deus. Todavia, meus irmãos, mesmo que isso seja uma separação, e as pessoas se separem do pecado, o texto vai mostrar que, no caso, elas podem subitamente ter contato com o morto, sem que elas tenham programado isso. Ou seja, o que isso aponta aqui, irmãos, para nós? É que, apesar de que elas se consagram a Deus, ela não tem um total domínio das circunstâncias em volta dela, no sentido de que ela não pode ter contato com algo que as contamine, né? Se isso acontecer, Deus provê o quê? O sacrifício para que ela seja purificada. Mas lembrando que o que passou fica sem valor, né? Então, o que isso mostra para nós, meus irmãos? Se nós formos pensar de uma maneira mais ampla, é que vamos dizer assim, os propósitos
mesmo de santidade, não estão no domínio do homem, né? Então, o que eu quero dizer com isso? O que a Bíblia vai mostrar? É que sempre tudo é graça de Deus. Mesmo quando o homem ele decide se consagrar, pode acontecer um acidente e ele ter contato com algo que venha contaminá-lo. Eu acho que é bom a gente ler nesse caso aqui, só para colocar para vocês, 1 João capítulo 2, não fechei, tá? Eu vou ler só porque eu penso que é interessante nós fazermos essa conexão aqui, com esse aspecto. 1 João capítulo 2, diz assim, olha só. Meus filhinhos, 1 João capítulo 2, verso 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Ou seja, uma pessoa, um cristão, João está falando aqui com os cristãos, com os filhinhos, e está dizendo assim, não pequem. Mas ainda que nós dizemos assim, não peque, e nós não queremos pecar, mas nós somos falhos, irmãos. Então, nós vamos precisar do sangue de Cristo continuamente para a nossa o quê? Purificação. Antes um pouquinho, aí no capítulo 1 ainda, já que nós estamos aqui, aproveitar, esse é um texto muito conhecido, diz assim, versículo 8, se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, nós, ainda que nós amamos a Deus, e ainda que nós não amemos mais o pecado, mas nós ainda estamos lutando com o pecado. E esses acidentes, entende, irmãos, o que eu quero dizer agora? Esses acidentes acontecem de maneira que nós de repente pecamos, mas aí tem a provisão. Qual é a provisão? O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se nós pecarmos, assim, eu pequei, vamos a Deus confessar. É claro que nós vamos vencendo o pecado, né? Gradativamente, mas nós vamos ter que fazer isso continuamente, porque, irmãos, o pecado ainda vai ocorrer na nossa vida, neste mundo, de maneira, meus irmãos, que nós vamos, quando nós percebemos, eu pequei, eu desagradei a Deus nesse aspecto da minha vida. Então, eu me consagro ao Senhor, eu amo ao Senhor, e eu estou crescendo em santidade na vontade de Deus, mas de repente, voltando para Números, morre alguém perto de mim, e esse é o caso, entendeu? A pessoa tocou no morto, e o que tem que fazer? Aí vai, traz a expiação, os animais, para a expiação da culpa. Mas esses animais representavam o que, irmãos? Representavam o sangue de Cristo que seria derramado por nós. Porque no Novo Testamento não tem mais isso, não tem mais sacerdote, porque o sacerdote é Jesus. Não tem mais os animais sacrificados, porque quem foi sacrificado por nós? Jesus. Então, eu só estou querendo colocar essa comparação, irmãos, porque houve um acidente, alguém morreu, contaminou o nazireado, mas então a pessoa vai e é purificada e recomeça, né? E assim é a nossa vida. Então, se nós pecarmos, não há quem não tenha nenhum pecado. Enquanto nós estamos nessa vida, nós não somos perfeitos. Qual é a diferença entre um cristão e um não cristão? Um verdadeiro cristão e um não cristão? Mas é que o cristão não se importa com o pecado. O cristão não, ele não quer mais pecar, ele quer viver para Deus. Mas ainda assim, ele sabe que tem as suas fraquezas e que quando ele pecar, ele vai então e confessa o seu pecado e Deus o perdoa. Então esse é um ponto importante, tá? Mas o que nós observamos, irmão? Deixa eu só voltar um pouquinho, porque eu acho que eu não enfatizei um aspecto aqui. Quando nós ligamos o nazireado, no sentido de que o nazireu, ele era uma pessoa comum do povo, não era um sacerdote, isso vai também nos lembrar que no Novo Testamento, todos são chamados à santidade e essa consagração, tá?
Todavia, o texto também aponta para nós? Que quando se tinha uma classe de pessoas que se consagrava a Deus, eles exerciam uma certa espécie de liderança. Por exemplo, vocês vão lembrar de Sansão. Sansão era um nazireu, tá? Então, só que era um nazireu um pouco diferente, porque ele foi já consagrado por Deus antes mesmo do seu nascimento, né? Não foi, vamos dizer assim, voluntário nesse aspecto, né? Porque aqui a lei era para os voluntários, mas ele era também nazireu, por isso que ele não cortava o cabelo. Mas o que isso mostra, irmão? Sansão era um líder. Então isso aponta também para o aspecto da liderança, ou seja, que esses homens estavam se colocando como um modelo para o povo, dizendo assim: olha, nós nos consagramos ao Senhor, nós queremos influenciar vocês para o mesmo. Então o líder, irmãos, ele assume esse aspecto. Toda qualquer liderança na igreja de Deus que nós tivermos, nós como cristãos em geral já temos essa posição de que nós devemos nos consagrar ao Senhor, mas quando nós assumimos qualquer liderança, qualquer serviço na igreja de Deus, essa responsabilidade aumenta ainda mais. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, continuando a olhar para a questão do nazireado. Quando completava essa consagração, ele ia cortar o cabelo, ia devolver ali ia ser queimado com o holocausto, né? Com a oferta, melhor dizendo, a oferta pacífica, perdão, como diz aqui no versículo 18: rapará a cabeça do seu nazireado, tomará o cabelo da cabeça do nazireado e o porá com fogo, que está no sacrifício pacífico. Ele iria oferecer todos aqueles 4 sacrifícios que eu falei para vocês, e entre esses está o holocausto e as ofertas de culpa e pelo pecado. O que mostra isso aqui, irmãos? Que mesmo ele se consagrando para que Deus aceitasse aquele sacrifício dele, aceitasse, melhor dizendo, o voto dele, tinha que ter o quê? Um sacrifício purificador, mostrando o seguinte, irmãos, mais uma vez a graça de Deus, que Deus não estava aceitando aquele sacrifício por causa do voto em si, como se o voto fosse uma coisa pura, tão pura, e o compromisso dele e o cumprimento do voto que ele fez naquele período no nazireado fosse algo tão puro, tão perfeito, que Deus aceitou porque é puro. Não, para que Deus aceite precisa ter o sacrifício. E hoje é também assim, meus irmãos. Por quê? Porque por mais que nós obedeçamos ao Senhor, por mais que nós cumpramos os seus mandamentos, mas Deus, quando olha para a nossa obediência, Ele vê as imperfeições, porque não é uma obediência perfeita. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Eu já falei aqui no estudo, eu acho que na semana retrasada, Jesus disse que quando nós orarmos, nós devemos fechar nossa porta e falar com Deus em secreto. Não fazer como os hipócritas, que quando eles oram no meio das ruas, no meio da sinagoga, para aparecerem para os outros. O que isso significa, irmãos? Significa que até a oração, que é um dos atos, vamos dizer assim, mais piedosos que existem, né? Que até na oração não podemos pecar. E na verdade, em qualquer obediência a Deus, irmãos, existe o pecado, porque quando nós obedecemos a Deus, quando nós fazemos o que Deus quer, mesmo assim, isso vem misturado com as nossas imperfeições, com o nosso pecado. Portanto, isso só é aceito por Deus porque houve sacrifício. Sacrifício de quem? Sacrifício de Jesus. Então, o sangue de Jesus, ele não purifica apenas os nossos pecados propriamente ditos, como pecado de desobediência mesmo, mas o sangue de Jesus purifica até a nossa obediência. Tá? O que eu estou querendo dizer? É que mesmo a nossa obediência vem misturada com imperfeição, com pecado. Então Deus só aceita, irmãos, por causa do sangue de Jesus. Tá? Então, esses são os pontos aqui que eu queria destacar para vocês. Aliás, eu queria destacar só mais um ponto aqui, que eu li, por exemplo, de um comentarista que eu achei bem interessante, é que
há uma notinha aqui na Bíblia de que a vida é incerta, né? A vida é incerta. Se vocês forem observar aqui no versículo 9, início do versículo 9, o que que diz? E se alguém vier morrer junto a ele por acaso. Quero só deixar mais esse ponto aqui para nós meditarmos. Nós podemos morrer, não sabemos quando, né? Então a morte é um lembrete da Bíblia que a nossa maior riqueza é espiritual, meus irmãos. Nós devemos também lembrar disso, tá? Mas vamos agora olhar para a bênção sacerdotal. Convido vocês aí a olharem comigo o versículo 22 ao 27, que diz assim: E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Isso aqui é tão rico, mas eu só vou comentar rapidamente, irmãos, para nós guardarmos aqui. Primeiro, diz o texto que o Senhor falou a Moisés, quer dizer que isso aqui Deus está dizendo para ser feito, e falou para Arão e seus filhos dizerem isso. Ou seja, veja o contraste. Apesar de que tem um nazireado, que é o leigo, pode ser o povo, qualquer um do povo pode ser nazireu, mas só o sacerdote podia dar essa bênção. E é claro que nós podemos lembrar imediatamente do Senhor Jesus, que é por ele que vem a bênção do Pai Celestial. Outro ponto aqui que eu queria chamar a atenção de vocês, irmãos, é que ele diz: Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes, quando diz assim abençoareis os filhos de Israel, essa bênção não é para todos, mas é para os filhos de Israel, é aqueles que estão em aliança com o Senhor, é o povo de Deus. Esta bênção é para o povo de Deus. Observem que nós temos 3 vezes a menção do nome Senhor. O Senhor te abençoe, versículo 24. O Senhor te faça resplandecer, versículo 25. O Senhor sobre ti levante o seu rosto, versículo 26. Alguns cristãos veem aqui uma alusão à Trindade Santíssima: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E eu sou levado a acreditar que tem a ver aqui, meus irmãos, 3 vezes o Senhor. Então a bênção, ela é assim: primeiro, o Senhor te abençoe e te guarde. Aqui no caso do povo de Israel era muito apropriado, porque eles iriam entrar na terra e alcançar a bênção de Deus, que era a terra, e eles precisavam da proteção de Deus no caminho e na posse da terra. Então o Senhor te prospere, o Senhor te dê a bênção e o Senhor te guarde. Então é a bênção aqui, no caso aqui da antiga aliança, mais material mesmo, né? Mas na nova aliança, evidentemente, que é mais o aspecto espiritual, da bênção espiritual, de que o Senhor nos guarda, de que o Senhor está conosco, que o Senhor nos abençoe espiritualmente. Versículo 25: O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Aqui é uma forma de expressar. O salmista, por exemplo, diz que houve um momento que Deus escondeu o rosto dele. Então, quando a Bíblia fala que Deus resplandece o seu rosto, resplandecer o quê? Ilumina, né? Deus derrama sobre nós a sua luz. Está comparando aqui com o sol. Deus é um sol, Deus é luz. E quando Ele resplandece o seu rosto sobre nós, significa que Ele nos abençoa, que Ele é benevolente conosco, que Ele está nos abençoando. Então é esse o sentido, né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Seja misericordioso contigo, porque tudo é misericórdia. É o resultado dessa benevolência de Deus, é a misericórdia dele. E o último parte da bênção, irmãos: o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Tem o mesmo sentido, né? De resplandecer o seu rosto, levantar o seu rosto, ou seja, que Ele está sendo benevolente. E pode também significar que Ele está atento a nós, Ele está olhando para nós, está nos abençoando, está abençoando o seu povo. E diz assim: te dê a paz, porque o final de tudo é a paz, né? Aquela saudação cristã, graça e
paz, porque o resultado final é realmente a paz com Deus acima de tudo, a paz de Deus no nosso coração, né? E a paz que nós oferecemos também aos outros. Então, aqui está, irmãos, essa é a bênção maravilhosa. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. E essa é uma bênção que os cristãos têm usado também, né? Em alguns momentos para finalizar suas reuniões, seus cultos, e às vezes, na maioria das vezes se usa, né? Pelo menos até onde nós podemos ver a bênção apostólica, né? Mas essa bênção também é usada. E ele encerra, irmãos, no versículo 27, dizendo: assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Veja que o texto começa que o sacerdote iria fazer isso, porque o sacerdote é representante do povo, né, diante de Deus. Ele leva o sacrifício do povo, mas também o sacerdote traz a bênção de Deus, porque ele leva os sacrifícios e ele pronuncia, por causa dos sacrifícios que ele faz, ele pronuncia essa bênção sobre o povo. E essa bênção é aos filhos de Israel, versículo 23, e essa bênção significa que Deus está colocando o seu nome sobre os filhos de Israel, ou seja, o nome está ligado a próprio Deus, a pessoa de Deus, ou seja, que Deus está sobre o seu povo, está em aliança com o seu povo, e ele diz efetivamente: e eu os abençoarei, né? Então, isso era feito provavelmente diariamente, né? Nos cultos e nos sacrifícios que os sacerdotes faziam na antiga aliança, meus irmãos. Então, o que nós temos aqui, irmãos? Veja que coisa maravilhosa esse capítulo, né? Esse capítulo, então, ele é um capítulo que faz parte da preparação e que apresenta para nós os nazireus, que se consagravam a Deus, e apresenta para nós a bênção de Deus sobre todo o povo através dos sacerdotes. Nos nossos dias, irmãos, nós devemos aplicar nossas vidas, eu acredito, da seguinte forma, né? De que todos nós somos consagrados ao Senhor, de que todos nós que cremos no Senhor Jesus somos consagrados a Ele, devemos nos separar pela graça dele do pecado e consagrar nossa vida a Ele, e que isso só é possível, irmãos, por causa dos sacrifícios de Cristo, nosso sumo sacerdote, que também é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? E porque Ele nos abençoa, né? Porque está sobre nós a bênção dele. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e veja a linguagem pessoal, né? Sobre ti, né? E tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Nós somos benditos do Senhor, nós somos, eu creio que podemos dizer aqui, nazireus do Senhor, separados pelo Senhor e benditos do Senhor. E isso deve ser o nosso consolo e incentivo, né, irmãos? Para cada dia nós vivemos assim. Amém? Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, né? Ó Senhor amado, muito obrigado, porque nós tivemos mais uma noite de quarta-feira, o privilégio, a alegria, Senhor, de podermos meditar neste texto precioso, neste livro de Números, e neste capítulo especialmente, Senhor. Ó Deus, aplica a nossa alma, aplica essa verdade preciosa, maravilhosa, de que nós somos nazireus do Senhor, separados para o Senhor, e tudo pelo sangue, pelo sacrifício de Jesus, por obra da graça do Senhor na nossa vida, e que nós estamos debaixo, Senhor, da sua bênção. Que o Senhor nos abençoa cada dia, nos guarda, expandece o rosto sobre nós, tem misericórdia de nós, levanta sobre nós o seu rosto, nos dá a paz, e o seu nome está sobre nós. Que isso seja o nosso consolo, Senhor, e que todos que ouviram essa mensagem possam crer no Senhor Jesus e terem sobre suas vidas esta bênção, em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor. Amém e amém.